A gente tem doenças, retornando doenças do século XIX, e ninguém diz nada, absolutamente nada. É um troço inacreditável, tá? Duro de acreditar. Como eu falei, quase realismo fantástico, assim, meio Gabriel Garcia Marques, tal, ou qualquer coisa dessa natureza. Às vezes você olha uma coisa e fala assim, eu nem acredito que isso está acontecendo, não é possível, né? Doenças do século XIX, por exemplo, voltando, doenças que a gente chama de doenças tropicais, né? Aí, voga todos os dias aí, cada dengue, chikungunya, eu não vou nem falar do Covid, porque é uma outra escala de coisas, né? Um outro tipo de vírus e tudo e tal, e uma outra história um pouco diferente. Mas doenças tropicais é igual a péssimo saneamento. Então, o Marco só tem a trazer de positivo para isso. A gente tem que ter isso de alguma maneira, né? E a gente não consegue entender que o que a gente chama de quatro cavaleiros do apocalipse, né? A professora Tamara que não me deixe mentir, né? Que é drenagem urbana, gestão de resíduos sólidos, esgotamento sanitário e o abastecimento de água potável, né? Estão interligados, está tudo uma coisa interligada na outra. Não tem como você resolver uma e não resolver outra. Né? As pessoas, por exemplo, não se dão conta da água tratada. Cada vez que você resolve mais a água tratada, você está piorando o problema de esgoto quando você não resolve o esgoto junto com a água tratada. Porque 70%, 80% da água tratada que você abriu e usou na torneira, imediatamente, quando ela caiu no ralo, ela vira esgoto. Se você não tem o esgoto canalizado e não leva ele para tratamento, ela volta para o meio ambiente. Então, por que os índices de água tratada nos municípios sempre são muito mais altos do que o de esgotamento sanitário? É o mais barato de fazer, o que dá mais voto. Mas o que causa maior impacto ambiental, seja lá o que for, saúde pública, então nem se fala. O esgotamento sanitário. Mas o projeto é difícil, a implantação é cara, tá? Então, não adianta se você vai resolver o problema da água, não resolve o problema do esgoto, quase como um binômio disso aí, o problema do resíduo sólido é a mesma coisa. Muita gente acha que botou lá o lixinho na porta, no outro dia de manhã o saco desapareceu, o problema está resolvido. Está resolvido, o problema começou ali, tá? O problema de gestão de resíduos sólidos começa ali. Há uma questão de consumo responsável, óbvio que haja, mas isso é muito ligado à estação do ano, à questão cultural, né? O tipo de resíduo sólido que se produz, né? Estão ligados a uma série de variáveis. Então, parece que agora, com o marco do saneamento, principalmente, você citou o saneamento aí, e as se envolvendo com essa questão da mobilidade urbana, por exemplo, eu citei o Minha Casa Minha Vida, veja bem, né, quantos anos a gente passou achando que estava resolvendo o problema e que era o melhor programa de habitação do mundo, quando na verdade você estava jogando as pessoas para muito mais distantes na periferia, colocando ela em áreas que, para ter algum tipo de infraestrutura, teve que gastar os tubos. Verdade. Um absolutamente estéreo, que não tinha nada, justamente para ele ter o valor baixo para entrar no programa Minha Casa Minha Vida. Então, para você entregar no final a casa para as pessoas, você tem que dotar aquele terreno longínquo de toda a infraestrutura. Então, o quilômetro de infraestrutura, você bem sabe disso, mais do que eu, inclusive, como engenheiro sanitarista dessa parte de saneamento, que é caríssimo, é o mais caro que tem, muito mais do que a casa, tá? E além disso, você joga as pessoas numa situação quase que de... Como é que eu vou dizer? Eu dava aula com o professor Wellington Cansado, que hoje é professor da arquitetura e do design na UFMG, que ele falava que a arquitetura e urbanismo é a profissão que mais escraviza as pessoas. Você transforma as pessoas em escravas, que ela é obrigada a balançar dentro de um ônibus, ou de 2 ou de 3, que é o mais comum, durante 2 horas pela manhã, para conseguir chegar no local de trabalho e balançar de volta 2 horas para conseguir chegar de volta na casa dela, que custou os tubos em termos de investimento, que ela não vai retornar aquilo nunca, tá? Tanto a equipe técnica, quanto quem está fazendo a coleta da leitura comunitária, tá, popular, que ela encontre uma coisa em comum, e que aí dessa discussão possa realmente sair uma coisa que se aplica para aquele município, que realmente aponta a realidade do município, tá? Então, é uma questão mais, no final das contas, mais de conteúdo do que de método. Porque o método está colocado aí já. O método é mais ou menos esse. É difícil, inclusive, você sair desse método,
a não ser que você surja com meio que reinventar a roda. Você contrata umas pessoas que vão fazer um diagnóstico geral do município, vai fazer você conhecer o município melhor, inclusive. Você, às vezes, que é habitante do município, nasceu, cresceu, foi criado, e às vezes é um habitante idoso daquele município, você vai acabar aprendendo com aquele diagnóstico técnico e entendendo muito mais o município do que sem ele, tá? E aí, você também tem alguma coisa para dar para ele. Então, assim, um bom diagnóstico técnico, tá, que faça uma correlação muito boa com a interpretação da leitura comunitária. Isso só acontece quando você faz aquilo para uma realidade muito específica do município. Está inserido dentro de uma questão regional específica dele, tá? Você não pode pretender que é a mesma coisa, 2 municípios de 50 mil habitantes. Primeiro, essa questão de levar limiar demográfico como classificação municipal é uma furada, tá? Município de 50 mil habitantes no sul de Minas não é a mesma coisa que um município de 50 mil habitantes no Vale do Jequitinhonha. Isso é uma realidade, isso é um fato. Um município de 50 mil habitantes em Santa Catarina, no interior de Santa Catarina, está longe da realidade de um município de 50 mil habitantes do Pará. É assim, essa é uma realidade. Você não adianta querer lutar contra um fato real, que ele vai voltar e vai bater na sua cabeça. Não tem como, tá? Então, a maior parte da questão, o que eu estou tentando falar aqui para vocês é que não adianta reinventar a roda. Não adianta você querer inventar agora uma nova metodologia para o plano diretor. Ela está dada, ela foi testada durante o século XX inteiro. E foi testada e equivocada durante as 2 primeiras décadas do século XXI aqui no Brasil. Tá? Não é um problema de método, não é um problema de metodologia, é um problema de conteúdo. Porque a questão do conteúdo é que vai efetivamente garantir a especificidade do plano diretor. Ele vai estar falando daquela cidade, daquela realidade. Aquela estratégia de desenvolvimento, para lá, para cá, de um jeito ou de outro, geralmente, em 97,32% dos casos, só vai valer para aquela cidade especificamente. Tá? Então, é preciso colocar isso em foco, não é questão de método. Não adianta, né? Às vezes a gente vê aí como orientador, inclusive pós-graduação e tudo, a pessoa, vamos inventar uma nova metodologia para o plano diretor, que a gente já viu que essa não funciona. Não é por aí, tá? O que você pode fazer é você inovar dentro da metodologia geral, pontos aqui e ali especificamente. É uma questão de conteúdo especificamente. Então, ela já está ali. O que a gente tem que tentar pensar é o que a gente quer para a cidade. E aí, essa foi uma das perguntas que a gente fez para vocês. O que vocês querem para a cidade de vocês? Cada um na sua aí. O que vocês querem? E a partir daí, eu vou olhar aqui, ó, zoom menos. Vou olhar para o meu espaço e vou definir. Aqui eu quero isso, aqui eu quero ter um polo de educação, o FOP. Quero um grande polo de educação, quero um polo do conhecimento. E, né, eu quero um outro polo de não sei o quê. E eu vou definir as minhas prioridades ali para o meu espaço, né? Contando desde do macro até no indivíduo, e a partir daí integrar as minhas propostas de transporte com as questões de uso e ocupação do solo, tá? De circulação e todas essas ideias, né? Essas medidas que a gente colocou para vocês ao longo das 3 aulas, né? Que a gente foi colocando algumas ideias, assim, jogadas, assim, ó, para ver se vocês peguem aqui e dão uma amarrada. Então, tem a gente fala um pouquinho dos modos, né? Transporte, a gente traz uns modos diferentes, lá na aula 1, tá? Na aula 2, a gente mostra alguns elementos que são aplicados mundo afora, e na aula 3, a gente reforça isso, mostrando exemplos concretos, tá? Então, a questão de integrar todos esses planejamentos é essencial, tá? Não se pode pensar, não tem como a gente pensar na estruturação do espaço urbano, né? Sem a gente pensar como que a gente vai ligar essas estruturas no meu espaço. Vocês concordam? Tá muito viajado esse papo para vocês? E também tem a questão assim, a gente às vezes acha que o problema da mobilidade vai ser consertado só com a criação de novos sistemas de transporte, ou só com a implantação de novos sistemas de transporte.
E não, o problema, ele está aí também pela questão que nem a gente mencionou, de rodoviarismo e tal, que eu mencionei, e também pelo que a Daniela mencionou em relação ao espaço urbano, né? A maneira como a cidade foi ocupada e a maneira como a cidade foi desenhada, ela reflete muito as condições de mobilidade que a gente tem nas cidades hoje. Então, o zoneamento, o plano diretor e a criação desse plano integrado com o plano de transportes, né, com o plano de mobilidade urbana, com o plano de desenvolvimento metropolitano. Então, a gente tem regiões metropolitanas que os municípios, os planos dos municípios não conversam com o ente metropolitano, e essa integração é necessária e é, inclusive, cobrada na Política Nacional de Mobilidade Urbana. Então, esse planejamento do espaço urbano, né, considerando a mobilidade, considerando o plano diretor, o zoneamento, a ocupação do solo, é o que vai fazer com que a gente realmente consiga mudar esse cenário, né? Isso vai depender, como a gente já está falando aqui, das decisões que vão ser tomadas olhando a cidade. Então, como é que você olhou a cidade por cima aí, Daniela? Olhei a cidade por cima. Olhei a cidade por cima e decido o que eu quero para ela, né? E sempre reforço também que com a participação popular nessas decisões, né? Não esquecer dessa necessidade de participação popular nas decisões, né? De não só participação, mas de integração da comunidade no desenvolvimento de propostas, né? Porque de ter essa conversa. Chega um especialista ali, metido a besta, não, brincadeira, gente, mas chega uma pessoa que tem ali sabe mais ou menos algumas práticas que são aplicadas em diversos locais do mundo, mas aí, como, eu já vou linkar aqui, que eu acabei de olhar, ó, que a Luciana Drummond acabou de falar, cada cidade passa um local muito particular. Então, às vezes, a pessoa tem um conhecimento, né, do que é aplicado lá e cá, mas aí chega numa cidade, tipo Ouro Preto, a pessoa não vivencia a cidade no dia a dia. Quem vivencia a cidade ali no dia a dia? São as pessoas que moram ali. Elas que sabem e sentem na própria pele os problemas daquela região. Então, nada mais assertivo do que chamar essas pessoas para poder planejar junto, né? E aí unir os conhecimentos de forma adequada para achar uma solução para determinado problema, tá? Justamente por essa questão que a Luciana acabou de levantar aqui. Vocês estão vendo aí? Vamos ver se funciona. Tá aparecendo. O que é legal dessa atividade? Que vai aparecendo as palavras mais faladas, mais digitadas, no caso, elas vão aumentando. Vão ficando maiores, né? Olha só, que legal. Transporte, movimentação, acessibilidade. E vamos comentar sobre esse conceito? Transporte. Isso é bom. Integração, inclusão. Ai, que legal. Movimentação. Vamos lá, people. Eu não sei se eles escutam a gente, porque eles saem da reunião. Escuta. Acessibilidade tá... Agora eu quero saber o que é acessibilidade. Renda. Olha. Uhum. Renda. É o investimento. Educação. O diagnóstico. Investimento. Investimento. Mas lembra lá do Jamie Lerner. Uhum. A gente corta um 0, a gente fica criativo. A gente corta 2, a gente fica mais criativo ainda. Participação popular. Né? Acho que está quase acabando, acho. Muitas vezes, nesse momento, no momento do almoço, do jantar, né, quando as pessoas ficam à mesa conversando e tal, pode ter um contato, que é um momento mais de descanso, seria assim também, né, de fruição, né, mais prazerosa, assim, né, nesse pacote rápido, tá? Então, o que seria a definição de patrimônio cultural? Pode ser tudo aquilo que constitui um bem apropriado pelo homem com suas características únicas e particulares. Pode ser essa uma definição, né? Os autores vão definir também
um pouco por esse lado, tá? Voltando aqui, já passei. Voltando aqui, tem uma outra afirmação, que essa eu acho muito importante, que é: o patrimônio revela o mundo como ele é. É do Paulo Peixoto, que é professor das Ciências Sociais, na Sociologia, da Universidade de Coimbra, em Portugal. E um outro conceito importantíssimo, que é de lugares de memória. Falamos muito de lugares de memória, que está no texto do Pierre Nora. Eu mandei para vocês aí, não sei se vocês conhecem, tá? Esse conceito de lugares de memória do Pierre Nora. O que seria lugares de memória? Quando o Pierre Nora coloca isso, nós muitas vezes, nós gestores também, né, do patrimônio, as próprias pessoas têm uma ideia que nós precisamos patrimonializar tudo para preservar. Será que é necessário patrimonializar para preservar nossas memórias? Por que disso? E isso é muito das sociedades ocidentais, né? Porque os orientais não pensam dessa forma. Não vem essa necessidade de patrimonialização de tudo, né? Porque eles já reconhecem, já têm no seu dia a dia, no cotidiano, um reconhecimento de suas tradições, de suas memórias, da maneira de fazer, né? Que hoje em dia seria classificado, né, como patrimônio imaterial, tá? Nessa primeira imagem, né, manifestantes derrubam um monumento em homenagem ao traficante de escravos, Edward Colston, em Bristol, Inglaterra. Então, e o segundo é o Pelourinho de Mariana. Vocês conhecem o Pelourinho de Mariana? Vocês sabem a função do Pelourinho? Pelourinho, né, tem o local, né, ali do Pelourinho de Salvador, que é muito famoso, tá? E nós temos que pensar nesses símbolos, o que esses símbolos representam. Então, o que esses símbolos representam? No caso aí da derrubada das estátuas, isso tem gerado várias derrubadas, né, de monumentos, e tem gerado uma discussão intensa sobre a legitimidade do ato da derrubada, né? E o estopim para isso foi o assassinato, mais um, né, assassinato do George Floyd, por policiais brancos, né, o negro, né, George Floyd, por policiais brancos. Que aí, vocês viram as manifestações, né, nos Estados Unidos, depois ao redor do mundo, contra essa opressão, essa colonização, né, e isso acabou resultando na derrubada, né, aqui, né, eu coloquei do traficante de escravos, em Bristol, na Inglaterra, porque a Inglaterra, Bristol, na verdade, né, na Inglaterra, foi um dos principais lugares dos grandes traficantes de escravos durante os séculos 17, 18 e 19. Então, esse ato é um ato que representa a reivindicação da população, né, de mais espaços de representatividade também. Porque aí eu volto naquela afirmação do Paulo Peixoto: o patrimônio revela o mundo como ele é. Então, nós podemos entender, nós podemos interpretar a nossa sociedade por meio desse patrimônio que foi escolhido como representação da nossa história, tá?
Então, a primeira percepção que eu tive foi, trabalhou no vídeo a visão, né, a gente, e o som. Então, isso foram os dois sentidos. Eu não pude perceber o cheiro e nem a fala de ninguém, né, porque o vídeo, na verdade, remete para a gente o que o outro, a forma como o outro enxergou, né, pelo olhar dele para trabalhar os sentidos. Né? Eu trabalhei aqui a montanha, que faz parte da nossa cidade aqui, o entorno da nossa cidade, e a lembrança da minha mãe através da flor e da música e do relógio. Eu não sei se as pessoas deram para perceber isso. Nós não somos donos do tempo, né? Então, olha, eu sou meio tímida para falar, sabe? Sou para frente, mas tímida ao expor o que eu sinto. Mas eu fico agradecida porque eu gosto desse tipo de curso, que me deixa à vontade para desenvolver. Eu não gosto de curso técnico, não. Eu gosto mais de pesquisa de campo, como vocês fizeram, tá? Estão de parabéns a todos vocês aí. E eu quero estar sempre junta com vocês, tá bom? Beijo a todo mundo que participou também com o curso conosco. Brequinha, que movimento, hein? Das Pois palavras. é, né? Pois é, gente. Olha as nuances Que legal. aí, né? E como coisas simples já podem, né, modificar a nossa visão sobre um lugar. Então, assim, olhem para a cidade de outra forma mesmo, tentem ver os detalhes e ver o lado bom de cada coisa. A gente tem que aprender cada vez mais, né? Eu, Gabi e todos vocês, com certeza também. A gente precisa sempre ver alguma coisa boa das coisas. E sempre a beleza, né? Aninha. Oi. Aninha. Igual aqui, como na minha cidade, eu aprendi a olhar a cidade diferente. Olhar como turista, o olhar de turista, porque quando você olha como morador, você não observa direito os monumentos, a pichação, o jeito que está a cidade. Já como olhar de turista, você passa a observar cada detalhe de cada coisa dentro da minha cidade. Hoje, eu pude notar e escrever várias coisas que têm que ser mudado ao longo do tempo. Com isso, eu aprendi muita coisa com o curso, principalmente a música que a Gabriela mandou. E essa atividade foi excelente para mim. Eu agradeço muito a vocês. Que legal, Adriana. A gente ficou muito feliz, emocionada até. Nossa, eu arrepiei aqui. Fiquei muito feliz mesmo. Gabi, eu acho que essa gratidão por estar com vocês. Eu queria pedir para a gente bater palma para todos nós aqui, para os colegas. E aí, coloquem o áudio. Muito obrigada. Meus cachorros. Se fosse presencial, com certeza eu não estaria aí. Fora d'água, porque eu sou museóloga. Vocês são de áreas de formação bem distintas, mas eu trabalho com o IFAM, eu trabalho no IFAM, sou técnica desde 2006, atuo em fiscalização, atuo em projetos de educação patrimonial e perambulando entre várias áreas sempre, história, engenharia, pessoal da área ambiental também, arquitetura. E então eu até aproveito, já que o tema do minicurso é sustentabilidade, diante desses anos todos de experiência, o que eu faço assim, sempre aos colegas e trago aqui, é um pedido para que a gente reflita que a realidade ela é integral, está tudo interligado. Enquanto as ciências quiserem trabalhar cada um no seu quadrado, essa sustentabilidade não vai existir. A gente precisa intercambiar as demandas, intercambiar as soluções, intercambiar os desafios, porque senão eu vou encontrar um desafio e uma solução para o desafio na minha área que vai levar um problema para a área de vocês e vice-versa. E isso tem acontecido extensivamente. Então, gasta-se muito, se tratando de poder público, por exemplo,
em vários projetos de várias áreas, e não se chega a um lugar desejado, justamente porque no meio do caminho acontecem muitos entraves relacionados a essa falta de interação. Então, a gente precisa buscar essa integração que existe no mundo real, também nas nossas práticas. Essa é a reflexão que eu quero deixar. Temos aí mais 10 anos para colocarmos essa agenda em todos os setores, por todos os atores da sociedade. Então, acho que essa é a mensagem mais importante dessa agenda. Ela é para todos e tem que ser desenvolvida por todos. Então, nesse período que a gente vai ter mais de 10 anos para melhorar todos esses indicadores, né, dessas metas. Então, quem conseguiu chegar nesse nível lá do estudo, de entender que esses objetivos, eles possuem metas, né, para serem alcançados. Então, quando a gente fala lá o objetivo, por exemplo, 10, que é a redução das desigualdades, o que a gente tem que fazer para alcançar aquele objetivo? Então, tem algumas metas específicas lá, lembrando, né, direta do objetivo, lembrando que, né, o resto tudo ali se conecta também, está interligado, mas a forma de medir isso, né, de mensurar, de medir isso, que são os indicadores, né, eles certamente vão ser aí um grande desafio para nós nesses próximos 10 anos, né, de implementação dessa meta, ainda mais em função dessa pandemia que apareceu no caminho. Mas, né, não podemos baixar a guarda, né, todos aqueles que defendem aí essa condição dos 5 P's da agenda, né, quais são as dimensões que essa agenda busca em termos de propósito, né? Eu acho que aqueles 5 P's ali, eles refletem muito bem isso. Alguém de vocês gostaria de lembrar esses 5 P's ou essas 5 dimensões aí que a agenda traz? Então, se a gente tiver que fazer um resumão, assim, qual que é a intenção dessa agenda, eu acho que aqueles 5 P's lá, eles ajudam muito nisso. Você fala pessoa, planeta, prosperidade, e eu não sei, esqueci os outros. A Amanda tá ajudando ali também. Isso. Então, ela visa então, a pessoas. Isso remete ao quê? Em termos, né, de políticas públicas, em termos de desenvolvimento sustentável. Todos aqueles elementos ali da dimensão social, né? E aí ela está falando de saúde, né, no ODS 3, ela está falando em redução aí das desigualdades, como a gente já falou do 10, né? Na educação, qual que é o ODS mesmo da educação? Que fala para a gente melhorar essa condição de educação, né? É o ODS sem colar, hein? O ODS 4, né? Traz algumas metas importantes. Por acaso alguém de vocês aí sabe a quantas anda o IDEB em suas cidades? Pode ser dos últimos anos, que a gente acaba avaliando o IDEB, né? Esse índice básico da educação aí, né? Em 2 períodos, os meninos lá no primeiro ciclo e no segundo ciclo ali, quando eles estão terminando o ensino fundamental. Alguém sabe a quantas anda o IDEB dos seus municípios? Então, melhorar essa qualidade, né, do ensino nosso, ele é importante. Levar a todos, principalmente aos vulneráveis, né? Nós temos uma parcela aí muito significativa que não é atendida ainda, tá? Mas, assim, eu queria só fazer uma reflexão inicial em relação à agenda, mas destacando essa questão dos 5 P's, então lembrem-se deles, né? Planeta está remetido aí à questão ambiental, prosperidade está remetendo à questão, né, de desenvolvimento econômico, mas não o desenvolvimento econômico de riqueza, é o desenvolvimento econômico de possibilitar às pessoas melhores condições de vida, né, acesso. Então, muitos confundem, né, quando a gente fala de sustentabilidade econômica, né, mas nesse sentido que a gente está falando aqui de desenvolvimento sustentável de uma sociedade, ele não é de acúmulo de riqueza,
riqueza, né? Ele é um desenvolvimento econômico, como está lá preconizado no ODS 8. Vocês lembram do ODS 8? Alguém gostaria de lembrar aí o ODS 8? O ODS 8 fala, então, do trabalho, emprego decentes, né? Então, de ajudar a gente, né, distribuir esse desenvolvimento econômico dessa forma. Então, ali é muito importante isso. Mas, promover o crescimento econômico, né, aqui, olha. Mas o crescimento econômico não é para aquele 1% que detém de 30% da riqueza, né, da renda. É para distribuir isso, tá? Vamos passar aqui. Atividade, mas eu dei aula por 8 anos no curso de arquitetura da Faculdade Pitágoras. E trabalhando com outras disciplinas, uma disciplina chamada de Estudos Sociais e Econômicos, né? E o foco sempre, quando eu penso, tanto para discutir na arquitetura, dentro da minha área, da minha perspectiva, né, como lá na medicina, quando eu falo em cidade sustentável, eu entendo a mínima coisa de garantir a cidadania ao processo de integração e produção. Então, eu acho que essa noção da gente de construir uma cidade sustentável, eu acho que a gente não consegue fazer um planejamento. Vamos planejar aqui, vamos criar, como criou Brasília, vamos criar uma nova cidade totalmente sustentável. Seria lindo, mas não é a nossa realidade. Então, quando a gente começa a falar, a primeira coisa para mim que ela é muito, muito importante é a questão de saneamento, é a questão dos recursos hídricos, água e esgoto, né? Que a gente tem um problema seríssimo no Brasil. Quando a gente pega Morro de São Paulo, por exemplo, eu dei uma aula com essa foto semana retrasada, você tem esgoto em Morro de São Paulo no mar. Então, isso é uma questão muito séria. A gente tem uma questão que parece, às vezes, pouco importante, mas até a questão de calçada, né? Que para a gente, na questão da cidadania, e lá na medicina, a questão de acidente ela é muito séria. Eu tenho uma questão séria de contaminação de lixo e contaminação de lixo hospitalar. Ninguém pensa, por exemplo, o que a gente faz com a placenta de uma mulher depois que ela pare? Tem países que têm legislação. O Brasil tem, mas não é respeitada, porque a placenta é minha. Só que no Brasil a gente não enterra a placenta, ela vira lixo hospitalar. Agora, imagina outras partes do corpo, quando não é um tamanho, um braço que você tem que enterrar. Isso é um problema seríssimo da contaminação. E a gente tem uma questão dos conglomerados, né? Uma questão do que causa, inclusive, que contribui para a violência urbana, né? Eu sou muito apaixonada com o projeto de Medellín em Bogotá, que vocês devem conhecer muito melhor do que eu, né? A grande reforma urbana de Medellín em Bogotá, que, quer dizer, está tudo muito interligado. Então, até expressar isso num diagrama, num desenho, é muito complexo, porque a gente vai entrar a questão da escola, a gente entra tudo, né? Tudo. Né? De toda a nossa orientação urbanística, que fala que a cidade ela tem que ser, como é que era mesmo? O direito à cidade, não é uma coisa assim? Quem estuda urbanismo aí, né? E esse direito... Pois não, o direito à cidade direito, né? Que é o livro do Lefebvre. Isso. E será que a gente tem também um dever com a cidade? Faz parte da cidadania, né? Então, né? Então, a gente lembrar disso, né? O que é o básico para, né, sustentar. E aí... Só fechando aqui para fazer uma consideração e puxando a sardinha para o meu lado, né, que é recursos hídricos, a lei, a 9433, que é a Política Nacional de Recursos Hídricos, em 97, no seu objetivo 2, já fala em desenvolvimento sustentável, né? Então, ela já vem com essa abordagem da sustentabilidade justamente com todo o processo, né? Lembrando que a água ela não é só um bem público, mas ela é dotada de valor econômico. Aqui em Salvador a gente tem o IPTU verde, que dentro do ODS 6 tem a meta de eficiência no uso da água. Então, o IPTU verde tem uma série de critérios para os usuários serem contemplados, e um deles é
alguns instrumentos de eficiência com relação ao uso da água, como, por exemplo, vasos sanitários, torneiras automatizadas, né, inteligentes, e entre outras coisas. Então, a gente começa a ver que nas diversas esferas elas vão surgindo. Mas eu faço um apelo a todos com relação à escassez dos recursos hídricos, especificamente, mas que a gente olhe não só a escassez de primeira ordem, né, que a gente fala que é a escassez do recurso mesmo, mas é a escassez de segunda ordem, que é a falta de governança e gestão em cima do recurso. A gente viu recentemente no Rio de Janeiro, né, não tinha água, ou a água ela ficou escassa por conta do padrão de qualidade, né, e essa é uma realidade mundo afora. O semiárido brasileiro, ele, quando não tem água por falta de quantidade, ele vem numa inundação, mas que vem carregando esgoto. O pessoal na Bacia do Salitre costuma falar, que é afluente do Rio São Francisco, costuma falar que prefere que não venha água, porque quando a água vem, ela carrega um monte de doenças, porque eles jogam o esgoto, os efluentes na calha seca, né, e quando a enxurrada vem, sai lavando tudo. Então, assim que a gente começa a pensar no recurso, mas não só em torno da ausência dele, mas também nas práticas de governança, gestão e planejamento em torno do recurso. E obrigado a todos, professor, pelo curso. Assim, foi nesse processo, que a partir do momento que a gente passa a entender que existia esse domínio da mineração, e que era tão primoroso o trabalho feito, né, quando a gente entra numa galeria subterrânea, não dá para a gente ter dúvida de que aquilo ali era necessário ter um domínio de técnica, era necessário ter conhecimento para poder conseguir deixar uma estrutura da maneira como essa estrutura ficou, né? Que são inscrições que foram desenvolvidas pelos povos Akans, que são povos que vieram de Gana, né? que eram provenientes de Gana, e que possivelmente vieram também para Ouro Preto. Né? Por que possivelmente? Porque é possível, por todo o centro histórico, encontrar referências dos símbolos adíncras. Né? Então, isso para a gente é meio que encontrar uma espécie de elo perdido, né? Que nos demonstra que esses povos que detinham conhecimento de mineração, metalurgia, de construção civil, desde o Egito, né, que naquele texto ela apresenta isso, e os povos Akans, eles são remanescentes de povos que viveram na antiga Núbia, e possivelmente remanescentes desses povos vieram parar em Ouro Preto. E a gente tem provas, né, que a gente conseguiu, de certa maneira, acessar, e que demonstra isso, né? Isso é um ponto. Outro ponto, olhar para esses povos com mais dignidade e com mais respeito, né? Que no fim das contas a quebra do Estatuto do Escravo, ela diz diretamente a isso, né? Que mais que tudo a gente precisa reconhecer os feitos desses povos, e que foram feitos de grandiosa inteligência, mas que por conta de uma história racista esses feitos são apagados, né? E aí, de repente, precisa acontecer um monte de coisa como essa aí para a gente conseguir, de certa maneira, recobrar um fôlego, assim. E aí, para poder trazer esse exemplo do epistemicídio, né? Quando se fala do Aleijadinho, fala que ele é filho de um português com uma negra africana. Então, quando se diz com uma negra africana, você está colocando essa negra em qualquer território africano, né? Tipo, a África não é um país, né? É um continente com diversos países. E aí o epistemicídio ele atua exatamente nesse ponto, né? Tipo, quando você referencia o português e não referencia a mãe do Aleijadinho, você está perdendo uma pista da história, e talvez seja a pista mais valiosa, né? De onde que de fato o Aleijadinho aprendeu a dominar a técnica de esculpir, por exemplo, né? É claro que o pai dele também atuava nessa área, mas é impossível, tipo, ter uma única referência em um indivíduo que era capaz de uma tamanha genialidade como era o Aleijadinho, né? Então, vou deixar aqui essa pulga. Então, dessa região aqui da África, que a gente chama Costa da Mina, hoje são os países de Gana, Togo, Benin, Camarões,
é dessa região que vem os negros mina, que são os especialistas na extração do ouro. Esse mapa aqui também mostra um pouco sobre essas rotas comerciais existentes já na África por muitos anos, por um longo período. Então, mostra todo essas rotas, né, comerciais que atravessavam aí o deserto do Saara de um lado para o outro, transportando mercadorias, levando riqueza de um lado para o outro. E aí aqui um mapa que nos leva a um questionamento. Como que a gente pode falar que essa África medieval ela era subdesenvolvida com uma rede dessas de comércio e de riquezas retratado nesse mapa europeu aqui, que está apresentado na tela, né? Então a gente mostra que aqui a África era um lugar de riquezas, né, com grandes templos espalhados por toda a região, e aqui na figura central aqui a gente tem o Mansa Musa, que é esse grande soberano lá do Mali, que tem esse título do homem mais rico da história da humanidade. E aqui nessa imagem ele está com a sua coroa de rei aqui, né, toda em ouro, o cetro de ouro e uma grande pepita de ouro na mão, mostrando que ele tinha o conhecimento de lidar, ele e os seus lá, tinham esse grande conhecimento na extração do ouro. Eu mostro a Igreja do Rosário, que ontem o Douglas citou, essa Igreja do Rosário, e eu falei que para mim é a mais bonita, e eu trouxe essa imagem para poder mostrar para vocês o atrelamento dela com esse símbolo adinkra da tartaruga, que é o símbolo da adaptabilidade, né? Então tem aí o símbolozinho adinkra, né, no pé da imagem, mostrando esse símbolo de adaptabilidade, né? Porque como a tartaruga vive na água, vive na terra, ela tem essa capacidade de adaptabilidade. Esse símbolo adinkra, né, do Denkien, vem trazer isso, essa adaptabilidade. E a Igreja do Rosário, o teto dela tem o formato de um casco de tartaruga, não é? Aqui tem as duas torres, então se você olhar o adinkra e olhar a igreja de cima, vocês vão entender o que eu estou falando. Aí uma vista geral dessa igreja fantástica, que é a Igreja do Rosário, que não está no circuitão turístico. Você vindo a Ouro Preto para poder visitar, você vai ter que sair do circuito turístico, vamos dizer assim, comum, né? Ela não está no circuito comum, ela precisa a pessoa saber o que está procurando em Ouro Preto para poder chegar até essa igreja aqui. Para mim, como ouro-pretano, como negro, é a igreja mais bonita por causa toda essa circularidade, todos esses símbolos colocados nelas desde a fachada. Aqui eu falei ao longo da apresentação, toda a Serra de Ouro Preto ela está dentro da área de tombamento do IPHAN. Esse tombamento nacional, feito na década de 30, esse tombamento mundial, feito na década de 80. Porém, as ações de preservação são muito poucas nesses espaços. Por quê? A visão de patrimonialização da cidade foi uma visão artística, foi uma visão colocada aqui pelos modernistas. Vai fazer 100 anos em 2024, faz 100 anos que os modernistas vieram e viram essa cidade maravilhosa, com esse casario todo, toda a arte barroca lá dentro, Elejadinho, mestre Ataíde, grandes mestres de pintura, de escultura. Eles piraram com aquilo ali e fizeram todas as ações, né, para preservar aquilo que lhes afetava, já que a maioria era artista, descendente de europeu, viu beleza naquilo que os povos deles fizeram. Só não viram a beleza do processo da mineração, que foi o mote de ocupação desse território. Então, todo o legado da arquitetura não teve nenhum processo de preservação. Então, ela está dentro da área de tombamento, mas não tem nenhuma ação efetiva. O que a gente pensa fazer aqui é transformar esse espaço num museu de território, que é um museu de território, é um espaço onde a comunidade pode fazer a gestão desse espaço, fazer usufruto, gerar trabalho e renda sustentável dentro desses espaços. Então, a nossa luta está nesse ponto aí agora, sabe? Se você me permitir, meu nome é Giovanni, eu trabalhei muitos anos como guia de turismo, eu sou de São João del Rei, mas atualmente eu moro no Córrego Ferreira, que é aqui em Brumadinho. Eu trabalho aqui numa pousada, por isso que eu estou de máscara, porque eu estou numa pousada. Mas
eu queria fazer uma observação seguinte, quando eu fiz, fiz filosofia, no meu curso, na aula de história, eu tive um grande professor lá de São João del Rei, que é o Antônio Gás Sobrinho, e ele sempre falou o seguinte: em Minas Gerais, a história de Minas Gerais precisa rever ou reescrever a ação do negro e a das mulheres, principalmente no século XVIII. Porque se fala muito da escravidão, mas não se fala do trabalho que esse negro veio trazer para cá, dessa importância dentro da cultura, dentro da arte, dentro da música, da gastronomia. Isso é necessário a gente fazer esse reestudo, né? Eu achei muito interessante o seu trabalho, depois eu quero conhecer, ler um pouco mais, né? E são coisas que devem ser divulgadas, inclusive nas escolas, para que as pessoas, essa nova geração conheça a verdadeira história do negro dentro de Minas Gerais. Verdade? Você vê, por exemplo, São João del Rei, que nós tivemos o padre José Maria Xavier, que era negro e se tornou padre, ele foi um dos grandes musicistas do século XVIII, da música sacra barroca. E outros mais que a gente vai encontrar por aí. Parabéns pelo seu trabalho, viu?